Bom dia, graça e paz seja Jesus Cristo, nosso devocional de hoje. Eu quero trazer como tema como tratar os nossos pecados ou como lidar com os nossos pecados. Texto base, Josué capítulo 20, versículo 1 e 2. Vamos ler, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Veja, a nação de Israel, aqui ela já tem recebido a terra prometida. Houve ali a parte da terra prometida, Deus manda, Josué já está velho, Deus manda que Josué dividisse a herança, a terra prometida, pelas tribos de Israel, Manassés, Efraim, Judá, e começa a repartição. Eles recebem a terra, cada um vai para a conquista da sua terra, porque ali ainda há gigantes, e eles vão se estabelecendo, né, como um povo ali. E nessa edificação da nova sociedade que está se formando ali, a nação judaica, não ainda com esse nome, mas o povo de Israel em suas tribos, nós vemos aqui que Deus manda construir as cidades refúgio. Manda Josué dizer ao povo que já tinha dado ordens por meio de Moisés que essas cidades fossem construídas, edificadas, né? Porque Deus sabia que o povo poderia incorrer em falhas, em erros. Muitas vezes poderia haver injustiça. O exemplo que ele vai usar aqui no versículo 3, ele diz assim: para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem querer. Então imagine só a cena, alguém mata alguém sem querer. Então, ele estava ali nessa cidade de refúgio, ele poderia correr para lá, né, e ficar resguardado ali, refugiado. Do contrário, o vingador poderia vir, né, se ele matasse um irmão de alguém, outro irmão poderia vir e matá-lo ali, né. Mas a ideia é, ele não tinha intenção de praticar esse erro. Ele não estava premeditando o assassinato de alguém. Foi algo que aconteceu, digamos, eles estavam trabalhando ali, um exemplo que eu estou usando, eles estavam trabalhando ali no arado e ele acertou uma enxada na cabeça dele sem querer, ou no pé e acabou levando a óbito, ou um acidente como nós conhecemos. Mas essa é a ideia, não havia uma premeditação, não era assassinato como Caim assassinou Abel, premeditou o seu assassinato. Mas era algo, né, que ele fez ali sem querer. Mas mesmo assim sem querer, teria que ser punido de alguma forma. Mas Deus aqui demonstra, através dessa cidade de refúgio, a sua misericórdia, a sua bondade. Quando esse homem fosse levado para a cidade de refúgio, o que iria acontecer? Ele ia chegar na porta da cidade, ia relatar o fato aos que estavam ali no portão, e ele ia ser resguardado ali por um período, até que o sacerdote morresse, ou a sua causa fosse julgada pela congregação. Sendo julgada a sua causa pela congregação, ele voltaria a viver a sua vida normalmente. Isso é Deus aplicando a sua justiça e também a sua misericórdia sobre aquele homem. Essa é um simbolismo. O que seria hoje? O que seria hoje a vida do cristão? Aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que realmente foi salvo, liberto da escravidão do pecado, ele não vive mais na prática do pecado deliberado. Ele não premedita e diz, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou praticar iniquidade, hoje eu vou matar alguém, hoje eu vou sair aí cobiçando, mentindo. Ele não premedita. Mas Deus sabe que na nossa caminhada nós vamos incorrer em erros. Nós vamos tropeçar, né? É por isso que a Epístola de João traz aquele texto claro sobre o pecado. E os meus não pequeis. Mas se porventura pecarem, saibam, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo é o nosso refúgio. É ali onde nós alcançamos a misericórdia. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. No caso, ele vai falando, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, como é que eu lido com o meu pecado? Como é que eu lido com a minha iniquidade? Se eu estou sujeito ao pecado. Eu não posso dizer, nunca mais vou pecar, porque eu vou pecar. É inevitável. O meu velho homem, a natureza adâmica que habita em mim ele ainda tem as inclinações. Porém, eu não sou mais escravo.
mas eu vou pecar. Então, quando eu pecar, o que que eu vou fazer? Eu vou confessar. Aqui diz, se você ler o capítulo 20 de Josué, você vai ver aqui que o homem teria que relatar o fato que aconteceu. É uma forma que nós devemos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Reconhecer a nossa falha. Não ocultar o nosso pecado e guardar para si mesmo, como muitas vezes Davi fez. Até que o profeta chegou até ele e ele confessou o seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado. Está disposto a abandonar essa prática mundana. Se você tem vivido uma vida de pecado, você é cristão e você sabe que está fazendo algo que não é da vontade de Deus, e você sofre por causa disso, eu sei que você sofre, vá diante de Deus e confesse o seu pecado. Confesse a sua iniquidade, porque Deus sabe que você é pecador, que você é falho. Por isso, Ele já nos deixou guardada que a cidade de refúgio é a misericórdia de Deus. Misericórdia é não dar o que você merece. A graça, que é sinônimo, é favor imerecido. Você não merece algo, mas Deus concede. A misericórdia é Deus poupa você de uma punição. Você é poupado. E você não vai sofrer a punição pelo seu erro. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Isso é a bondade de Deus. Está sobre nossas vidas. Por isso, eu citei, né? Nós temos um advogado junto ao Pai. Essa cidade, que quando nós pecamos, nós devemos correr para lá. Por causa do vingador que vem, muitas vezes, o acusador, você corra para lá. Corra para essa cidade, que ali é um refúgio, literalmente é um refúgio. Nós vamos estar lá, guardados por Deus. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. E como foi com esse homem aqui, ele vai voltar à sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque Deus resolveu ser longânimo para com as nossas iniquidades. A bondade de Deus vem a chegar a esse nível de que eu pequei e Ele me perdoa simultaneamente. Quando eu confesso o meu pecado, estou disposto a abandonar. Quando eu abandono aquela disposição de continuar na rebeldia, na desobediência, na iniquidade, eu recebo perdão. E eu posso voltar, trilhar novos caminhos, veredas justas na presença de Deus. A culpa é tirada. Isso é importante. A culpa é retirada. Quando você confessa, a culpa é tirada. Você não fica mais se martirizando porque praticou isso, porque fez algo que não agrada a Deus. Você não vai ficar se martirizando porque Deus tira a culpa do pecado. E essa culpa é tirada de nós. Nós podemos ter alívio. Nós podemos, de novo, ter a alegria da salvação. Porque alguém, quando está aqui, endurecido por causa do pecado, ele não vive a vida cristã com alegria. Ele não vem a cultos e louva com um coração cheio de contentamento, cheio de vigor, expressando a sua adoração a Deus. Não, ele está cheio de culpa, cheio de peso, cheio de fardo. Por isso, confesse o seu pecado. E a ideia de você lançar sobre Cristo o seu fardo é tomar o fardo dele que é leve e suave. E esse que você tem carregado, lance diante dele. Como diz a Escritura, lance diante dele todas as vossas ansiedades. Então, o que você deve fazer com o seu pecado, a sua iniquidade? Não oculte o seu pecado. Davi diz no Salmo, enquanto ele calou seus pecados, havia ali os seus ossos doíam, como se houvesse uma doença nele. Ele vivia ali entristecido, era a mão de Deus pesando sobre ele, para que ele confessasse o seu pecado. Então ele diz, confessei o meu pecado e a sua iniquidade foi tirada, a sua misericórdia veio sobre a vida dele. Então confesse o seu pecado. É isso que nós devemos fazer. Vamos orar. Senhor, diante do Senhor nos colocamos, Senhor, sabendo que somos falhas. E vamos tropeçar. Mas agradecemos porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele nos auxilia, Senhor, Ele nos perdoa, Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. E nós rogamos ao Senhor para que o Senhor nos conduza ao arrependimento. Senhor. Arrependimento genuíno, qual nos fará abandonar a prática, abandonar esse pecado, Senhor. Então que nós possamos confessar diante do Senhor, Pai Santo, e corrermos para essa cidade de refúgio, para ali estarmos guardados. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. E Deus abençoe. Glória a Deus.